De volta para o Perito Podcast com o segundo módulo da entrevista muito bacana que nós estamos aqui com o Silvio e a Raquel Cabani sobre ruídos e implantação de academias em condomínios. Para você que não me conhece, eu sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Neste segundo módulo, vamos falar um pouco sobre a transmissão de ruídos dentro de uma edificação. Lembrando, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que o vídeo é muito bacana. Clica aqui no sininho para ouvir as notificações e dê uma curtida aí para mostrar que você gostou do nosso programa. Silvio e Raquel, tudo bem? Vamos continuar? Ótimo, vamos lá. Maravilha. Ansel, você sabe que você emagreceu aí 2 quilos, né? Ganhou elogio da semana passada, você sabe o que eu tô falando, né? Então aí, Ansel Fitness. Espero que na próxima semana, quando a gente estiver no terceiro módulo, eu tenha perdido mais 2 quilos ainda. Escuta, sobre a transmissão do ruído através das edificações, em particular pelas academias. A gente tem a transmissão pela via aérea. Você no módulo passado falou sobre janelas acústicas, essas coisas, né? Como mais isso pode acontecer? Só por via aérea? Não. A gente tem dois grandes meios, né? A via aérea, que a gente conversou, as obras e os caminhões e na pandemia a gente ouviu muito motoboy, muita moto. Não sei se as pessoas pararam para pensar nisso, mas a gente às vezes está fazendo alguma coisa e a moto passa, você espera. A gente acostumou a esperar porque a gente também usa do serviço do motoboy. Então a gente foi mais paciencioso com ele. Antigamente isso só acontecia para quem morava em rota de avião, perto do aeroporto de Congonhas, essas coisas. Hoje parava, agora... Hoje é as motos. Hoje são as motos. E tem a questão interna do prédio, que a gente até abordou, as lajes mais finas, as janelas, a gente andando em cima, cachorro, passos, né? A gente viu que tudo isso a gente acaba se ouvindo dentro do condomínio, inclusive as brigas. Lembra que a gente comentou isso? Agora, vocês já receberam alguma solicitação para resolver ou para amenizar essa transmissão de ruídos através da estrutura? Já. Quando você... sala de spinning? Vocês estão com muito projeto, viu? Que você não está nem lembrando direito. Parece eu com as perícias. É que a acústica é muito pontual. Então, teve um case muito famoso de uma... enfim, tá até fazendo campanha forte no marketing, que vai franquear essa academia que a gente desenvolveu em 2016. Eu acho, particularmente, não agora, mas sempre, que foi o melhor projeto que a gente já fez de spinning, né, de conceito, de loja... conceitual mesmo, para uma cadeia, acho que é do espanhol, né? Cadeia de uma rede de academias, especificamente desse segmento de spinning. De spinning de bicicleta. Bicicleta, aulas, tem vários tipos de aula, não sei o quê, e eles tendem a ter muitas, aí sei lá eu. E a spinning tem uma componente de gritaria assim, que é só dele. Vamos lá, tal, pra animar, né? Exatamente, pega o gancho daqui. Não, isso mesmo. Então a gente fez essa sala na Faria Lima ali, e do lado dessa academia, encostado, era um salão de beleza. E os 2 muros eram geminados. Então, a sala de spinning encostava no salão de beleza. A gente pensou na questão acústica interna. Olha só, a gente fez os forros acústicos, a gente fez placa acústica na parede, a gente pensou em alguma... A real é que a gente deixou o piso no cimento queimado, a gente deixou algumas coisas não revestidas, mas a gente pensou no uso desses revestimentos. Mas quando essa aula começou, e esse barulho todo começou, o salão de beleza reclamou. E aí a gente teve que chamar uma... Eu acho que foi até no test drive, que eles soltaram o som, desculpa. Verdade. Não foi nem na abertura, nem no que eles falam de pre-opening ou soft opening, sei lá o termo, né, da pré-inauguração. Foi no test drive da coisa e, ó, tá muito alto. E o salão já foi lá, ó, pode parar.
né? E aí se preencheu-se com areia, os tijolos, os blocos. Todos os blocos. A gente fez furos nos blocos e injetamos areia para preencher os blocos, porque já estava tudo construído e a metodologia era essa, e mesmo revestindo por dentro... Não tinha sido suficiente, Não mas era preencheram suficiente. com areia os blocos, aí vedou o som. Aí o som não passou mais pra rua. Porque o spinning, que nem se falou, usa som mesmo. Aliás, no bloco anterior, no módulo, gente, eu amo o equipamento de fitness. Amo. Eu faço. Depois manda aqui pro programa qual atividade eu ainda consigo fazer, tá bom? Amo todos vocês. Agora, algumas coisas têm que ser ditas, né? Porque todo mundo é importante. Tanto a parte de equipamento quanto a parte técnica. E a acústica é uma super importante. Então, essa questão da spinning, pra mim, foi a mais... Agora, por exemplo, no clube, onde a gente vai, a parte da aula, eles falam, não quero ouvir nada da aula, que tem aula de zumba, tem aula de não sei o que lá dentro, de dança e fit aqui, ali, né? E o som tá alto, a gente não escuta um som lá daquela caixa de vidro que você projetou, zero para quem tá malhando, qualquer que seja a atividade. Você tá no cardio, eu tô na musculação. São vidros acústicos que envolveram um custo mais alto. Essa é uma questão também que a gente não tinha falado antes. A gente só falou em isolamento acústico da academia para quem tá fora da academia. Mas a academia não é uma coisa só, tem vários departamentos. Exatamente. E de repente você não quer... Eu não quero ouvir o som do spinning enquanto eu tô fazendo minha aula, enquanto eu tô fazendo o exercício de musculação. Aliás, o spinning do mezanino, zero que a gente ouve. Sim, completamente. Então, porque ele está revestido acusticamente. O modelo de construção foi perfeito para ver daquela sala, mas já é fechada. Não, mas daí entra o lance do preenchimento dos blocos. Esse foi feito no mezanino. Então, o spinning eu nem sei o que tem lá, porque não tem um recorte no vidro. Né? Geralmente a gente faz um recorte no vidro, no bloco. Não, esse negócio do preenchimento do bloco, eu tô achando bárbaro, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é que deu muito trabalho. A gente foi de bloco em bloco, injetando e preenchendo com areia. Areia simples, areia comum, você já resolveu a Aí para inauguração tava ok. Aliás, vou falar a rede, a Right State, pronto. Para mim a melhor... É o melhor design, assim, em termos de experiência, de iluminação, e teve esse zelo na sede deles lá na Coronel, enfim, uma travessinha lá da Faria Lima. Então teve essa historinha lá. Né? Outras questões lá de exaustão e tal, mas essa me marcou. Esse negócio do areia eu achei um barato. Ó, você que trabalha com direito autoral, com registro de marcas, tal, de patentes, né? Ó, cliente para vocês aqui. Pode me ligar, tô precisando. Me liga. Mas patentear a solução. Às vezes a gente pega alguns clientes que se preocupam com a acústica. Por exemplo, essa academia de condomínio no Anália Franco, ele perguntou, tem alguma coisa que eu possa colocar embaixo do piso para diminuir ruído? Já que a gente está pensando em reformar, tem alguma coisa que a gente já coloca no projeto pensando nisso? Eu acho que tem alguns síndicos, estão de parabéns, que já estão pensando nisso, que quando solicitam, já colocam no próprio escopo pensar em alguma manta. Tem essa manta. E ela não é uma coisa cara. Raquel, tem dois tipos de sim, né, nesse aspecto, tá? Tem aquele que é proativo, que se antecipa ao problema. Ele viu a academia, ele assumiu um condomínio. Tá? Ele vai lá, viu a academia e falou assim, putz, isso aqui vai me dar problema, né? E outro que só age quando o problema vem, quando de repente começa a chover reclamações, ou eventualmente até notificações, ou até ações judiciais, enfim, ele vai atrás do problema, né? Então, eu acho assim que... e aqui também tem uma diferença entre síndico profissional e síndico orgânico. Síndico, a gente chama de síndico orgânico, okay. que é o morador, é o cara que não é o profissional na história. Porque o profissional, ele é muito bem... Ele se prepara antes. Ele faz cursos, ele tem uma experiência, tem vários condomínios que ele toma conta. Então ele pega a experiência de um, para cada problema que aparece em um, ele vai usar no outro, né? E que inclusive é a grande massa dos síndicos que nos assistem aqui no Conde TV do programa O Perito. Não, é um tipo de preparação que eles vão atrás. Então eles têm uma posição assim de proatividade. Eles vão atrás do problema, de resolver antes que o problema apareça ou antes que ele se torne muito grave. Né? É o que você está falando. Né? Não, só uma pequena observação. O síndico profissional, para mim, é a profissão
hoje, do futuro hoje. A gente fala muito em tecnologia, IT, isso e aquilo, mas a necessidade de ter um síndico profissional, não dá mais. Síndico orgânico, que é o residente, tá sob ameaça de extinção. Se não tá, tem que extinguir. Sem chamar, contribuem, acho que tem bons pitacos, mas eu sou a favor da profissionalização total, assim como advogado. De repente me surgiu agora essa ideia, nada ensaiada, não tem OAB, né? Certifica. Eu acho que não dá para defender. Conselho Regional dos Síndicos Profissionais. Eu acho que acabou. Acho que tem que ter nas grandes capitais, depois vai baixando para cidades de 1 milhão, 800 mil, 500 mil, assim por diante. É a minha opinião. Não dá mais para o síndico orgânico achar... O síndico orgânico pode ser um representante do prédio. Pois não. E ele pode estar junto com esse síndico profissional, entendeu? Aí existe um conceito do que é o síndico profissional, assim, na acepção pura da palavra. Porque muita gente acha que o síndico profissional é apenas um cara que está recebendo X para assumir aquela função ou para assumir aquela responsabilidade. Na verdade é muito mais do que isso, que o profissional, ele se prepara, ele se adequa, ele vai atrás de soluções, eles criam, aqui no curso o curso aqui da Gabor RH, onde eu dou aula aqui há mais de 10 anos, né, os síndicos formam uma rede incrível de network, de auxílio mútuo, de um buscar soluções do outro. Pô, escuta, aquela academia lá, quem foi que te resolveu? Foi a Cabana. Então... Pois é. E assim vai. E é interessante, porque assim, quando a gente entra em condomínio, claro, é sempre o mega foco é a academia, ponto. As cartas são abertas. Não obstante, a gente faz fachada, o cara quer fazer o portão novo, o cara quer fazer a entrada inteligente. Vamos conversar depois sobre outro segmento. Tá bom. Tá. O que eu queria falar assim, se você amanhã recebe um pedido de, olha, meu condomínio, eu estou com problema de ruído, tal, eu preciso que você faça um projeto e tal. Essa abordagem vai ser diferente se trata de um edifício novo, antigo? Como é que a gente pode dividir? Quando você recebe um pedido desse, veja bem, eu recebo pela internet, pelo meu site ou por contatos, né? Eu preciso de um laudo para fazer... Eu estou com problema de infiltração na fachada que estão umedecendo os apartamentos e tal. Eu procuro saber, eu ligo para o síndico e pergunto, escuta, esse teu condomínio tem quantos anos? Como é que funciona? Quantos subsolos? Quantos andares tem? Onde que fica? Está voltado para que face? São problemas, tá? Que eu tenho que estar no domínio para poder dar uma solução a nível pericial. E a nível de projeto de academia? A gente também faz isso, a gente procura saber onde está essa academia, quantas aberturas ela tem, janelas, não janelas, se os revestimentos estão certos, se o ar-condicionado faz muito ruído, porque eu acho que uma parte da questão do ruído é do ar-condicionado. Se tem como melhorar isso, primeiro essas questões, a quantidade de aberturas, aonde que ela está posicionada, se ela é anexa, se ela está dentro, o que a gente tem embaixo e em cima dela, né? Isso conta muito, claro, também. Lógico. Em geral, a gente tem subsolos, isso é bom, porque é um lugar que você fica muito pouco e você não se atenta a esse ruído, então a gente leva isso em conta. E a questão se eles são novas ou não. Se a gente tem uma possibilidade de implantar uma academia, eu acho que a gente já consegue pensar nessas questões de ruído na hora que você está sentando para fazer layout, para fazer projeto. Se ela é uma academia já existente, num ponto complicado, num lugar complicado, a gente até sugere mudar ela de lugar. Né? Sim, e pode fazer na garagem, que eu falei no módulo anterior. A gente tem essa experiência antiga, foi a primeira navegada da Raquel criar a nova Biorritmo, dentro do Shopping Pátio Higienópolis, que pegou três subsolos, tirou vaga, foi uma polêmica até hoje. Você dá um Google aí, tem esse temaço. Porque o problema de vagas no Shopping Higienópolis foi muito falado. Né? Não conta pra ninguém. Mas na época da construção... Vocês são culpados disso, então? Não. Então, a consultoria até onde foi? Não, sim, é porque o shopping fez uma análise de que era muito interessante ter uma loja âncora, porque você vê que o Pátio Higienópolis não tem
muita loja âncora. Chegou um supermercado depois, chegou algumas lojas âncoras depois, mas a gente não tem lojas de andares. Isso porque o Pátio Higienópolis nunca se preocupou em ter um escritório da Lank Engenharia lá dentro como um escritório âncora, né? Boa. Então, quando a gente... quando teve essa chance de ter uma academia com vários andares, era muito interessante para o shopping. E a gente fez uma conta de público versus vaga, e o shopping fez essa análise e falou, tudo bem se a gente roubasse, sei lá, 20 vagas por subsolo. Depois, isso virou um mega problema. Mas eles fizeram o anexo, ampliaram os subsolos, criaram aquele anexo para outra avenida e colocaram mais subsolos. Então, eles foram atrás para resolver sem mexer com a academia, mas a gente fez uma academia em subsolos. Não, mas o estudo da viabilidade eu acho que não foi teu, né? É o design, a identidade. Mas com esse aprendizado nosso de colocar uma academia 3 andares para baixo do shopping, a gente jogou para os condomínios. Então tem condomínio, não é normal, não é comum, perdão. Mas, você pode implantar ou já existente, no subsolo? Podemos. Então a gente aprendeu com isso. Questão de acústica, questão de exaustão, questão de climatização em academias de condomínios no subsolo. No subsolo, primeiro, segundo, grande... Teve um case super que a gente fez uma academia no subsolo, que era um lugar que eram de máquinas. Era um espaço de máquinas. Máquinas, geradores. Máquinas tudo. e geradores e ar-condicionado. Eles tinham ar-condicionado central e depois mudaram de sistema, mas as máquinas ficaram lá. Mas aquele sistema era carvão? Então, eram grandes cilindros, eram gigantescos. Coisas gigantescas, e a gente conseguiu limpar toda essa área e fez uma academia dentro da garagem. Acho mas que é uma academia de condomínio que tem raia, que tem quadra de squash, que tem tudo isso dentro da garagem. É o projeto mais bonito que eu já vi. Ele fica entre o Pacaembu e Higienópolis. Acho que é o projeto mais sensacional. Mangabeiras ali. Sim. Bem legal, viu? Esse é legal. E o ruído é mínimo ali. Mínimo, zero, eu tô dentro da garagem, dentro fora, dentro da do prédio, num anexo assim pra fora. O que eu tô entendendo, então, eu acho que assim, você pode criar bastante. Agora, o poder de convencimento que você tem que introduzir nesse condomínio para alterar a destinação de áreas, para de repente, olha, vamos criar umas vagas no térreo para poder liberar um espaço no subsolo, chutando, né? Nem todo mundo aceita uma ideia assim. Arrojado, não é? O negócio é fazer onde dá para fazer. Não, mas você está me falando óbvio, sim. Então façam onde dá para fazer, paciência. Não, já aqui tem uma maquininha velha, uma esteira bem mais ou menos. Faça aí. Tem solução. Ou então, para qualquer espaço tem uma solução. Parta dessa premissa. Ou então, Silvio, você poder mostrar pro cara, olha, o que você está me falando, o lugar onde você quer é um lugar bacana e tanto que mas vai te dar muito problema. Vai acontecer isso. Tá. Principalmente com relação a ruídos, a localização, e assim vai. Sim, às vezes, uma vez chamaram a gente para fazer no rooftop, lá em cima. Porque tem muito prédio que tem... São Vicente de Paula. Cirela. Uau! Mas você acabou fazendo gazebo lá, não é? Sim, então, por quê? Porque as pessoas acham, realmente, eu tenho um último andar, eu tenho uma laje, faz alguma coisa lá em cima. Mas a questão de acessibilidade, de segurança, sempre ruim. de como chegar lá em cima, é sempre... O último andar não chega nesse... O elevador não chega nessa laje técnica. A Indiana As Jones questões chegar. técnicas e mais de acessibilidade, aí pronto, você esbarra... Você esbarra em outras coisas que as pessoas não vão chegar. A cobertura é super legal, tem resistência, tem até a necessária, como fala, densidade, quer dizer, 500 quilos por metro quadrado, quer dizer, tem tudo para dar certo e que é o que ela falou. Então, vira uma Indiana Jones de aventura, não dá para chegar. Então, você perde uma cobertura inteira. Que poderia se fazer algum Mas aí você tem que fazer vidros reforçados, você tem que gastar mais para estar lá em cima e ainda ouvir a reclamação de como acessar. É um problema, uma pena. Eu visito bastante condomínio que tem essa falha. Marcel, tem uma pergunta, eu encaminhei para o seu celular. Bom, a pergunta vem do Nestor Adamantino, ele é um síndico de BH. Nestor, você mandou o endereço, vai ganhar sua canequinha do programa O Perito, é só aguardar, tá? Opa. O Nestor perguntou,
Como saber se o problema é o barulho ou as vibrações? Isso é uma coisa interessante, porque muita gente confunde ruído com a vibração que ele está sentindo, né? Isso acontece muito quando não se trata muito de academia, mas exaustor... Aquecimento de piscina. Exaustor de chaminé, de churrasqueira, de espaço gourmet, é o campeão desse tipo de problema. Só. E aí, como saber se o problema não é som ou é vibração? Não é um assunto muito assim para me falar, mas como vocês veem? Depois eu vou falar como eu vejo esse assunto. Eu penso que na hora que você escolhe o piso e você se preocupa em colocar uma espessura de borracha adequada para cada espaço, porque a gente tem borracha de 6 milímetros, de 5, de rolo, de placa, de 15, N. E quando você coloca o equipamento em cima desse piso e ele foi pensado para essa espessura atender aquele equipamento, a questão da vibração a gente está tentando reduzir muito. Por causa da borracha. Por causa da borracha. A questão eu acho que o equipamento, quanto mais novo o equipamento, menos ruído ele faz. Eu tenho essa sensação de que o equipamento novo, que veio recém-desenhado, recém-pensado, ele faz menos ruído. O equipamento fitness, por causa do número de polias, Isso. né? Ele é muito mais confortável. Agora, uma coisa que eu não tiro da cabeça, talvez fuja um pouquinho o assunto, são as reclamações do aquecedor da piscina. Isso é um temaço também. E outro tema é a cachoeira. Então, os prédios, ainda que tenham... Água caindo. A água caindo, é um tema dos primeiros andares. Primeiro, segundo, terceiro, não sei se vai até o quarto. Aquela água direta o tempo todo. Eu adoro. O pessoal... Vou te contar um negócio, olha. Eu participei de um problema. Era um condomínio em Bertioga. São prédios pequenos de 4, 5 andares, né? Todos eles tinham uma área gourmet e subiam um duto de exaustão da churrasqueira. Exceto no último andar. No último andar, que era uma cobertura, a churrasqueira ficava um pouquinho deslocada, mas estava na altura do apartamento dele, um pouquinho para cima, a extremidade da chaminé. Bom, tinha problema de refluxo de fumaça e o condomínio votou colocar exaustores eólicos lá em cima. Isso. Muito bem. O meu cliente que me contratou, ele não queria o exaustor eólico no andar dele. No andar dele. Ele falou assim, eu não quero, vai ficar esse negócio zumbindo aí 24 horas por dia, ainda era de frente para o mar, e o índice de ventos em Bertioga é muito grande. Bom, eu fiz todo um laudo para ele, mostrando para o condomínio que era... Porque as razões ele dele... Ganhou. Conseguimos eliminar. Ele podia... Cada andar podia pôr um exaustor extra dentro da sua coifa ali. Mas eles acharam melhor não... Tinha que entrar dentro do duto, era complicado. Tá. É possível, mas era complicado. Acharam mais fácil colocar um exaustor eólico lá em cima. Tá? Que não ia gastar energia. Mas aí ele ganhou e não colocaram. Todos têm menos o dele. Todo mundo tem menos o dele. Menos o dele. Então, teve essa questão. Eu acho que essa questão que ele perguntou de ruído e vibração, né? Estrutura metálica tem muita vibração. Só que os prédios não estão... A gente não usa isso muito dentro de prédio. Sim. Talvez uma academia externa, uma academia construída, a gente tem essa questão. Pela rapidez da construção. E que a gente usa muito estrutura metálica e ele vibra. E as pessoas de dentro da academia se acostumam. Eu já vi com a vibração também, mezanino, é um problema. Escada metálica vibra, tem muito isso. Mas eu acho que em condomínio a questão é mais ruído do que vibração. Agora, as ventoinhas de exaustão, elas, ou as bombas, por exemplo, a bomba de redução, ou a bomba de pressurização, etc., a bomba para incêndio, você pode exigir que elas sejam montadas em cima de coxinhas de borracha para vibrar menos. Agora, as pessoas pensam em colocar equipamento de academia em cima de coxinhas de borracha, por exemplo? Para que o choque do... Porque não é só soltar o peso. Tem também quando o equipamento, o cara... já faz barulho. Peito, aí ele solta, já cai em cima barulho. dos pesos ali, né? Nunca pensamos nisso. Eu acho que tem equipamentos mais modernos. Eu não sou super especialista, acho que eu sou um bom conhecedor de equipamentos, mas não um consultor desse nicho.
mas eu nunca vi essa... É muito boa a tua colocação, porque quando solta, mesmo com a sofisticação das polias, entre os pesos que você vai espetando lá, putz, né? Você não tem aquele zelo, aquele cuidado, você... Né, dá aquele clique, né? Não tem mesmo porque o usuário, ele está trabalhando às vezes no limite dele. Ele levanta tudo que ele pode e quando ele não aguenta, ele solta mesmo. Em geral, condomínio, via de regra, não é esse tipo de cara. É um cara que cuida mais da saúde, né? Então, todo mundo com a pandemia... mas tem os doidinhos também. De condomínio, né? Tem. E aí tem quebra. Os que fazem ginástica gritando... Né, que joga o peso né, mas eu acho que se ele tá sozinho, ele faz isso. Sabe que é um drama? O saco do box, você acredita? Porque fica pendulando e faz uma barulheira no andar de cima. É mesmo? Fica. E tá na moda, né? Fazer box e tal. A gente até fez um pouquinho agora, é muito legal, espero voltar. Mas é bem legal, só que gera um ruído, aquela... Mesmo no... Como fala? Ancorado na laje, gera um ruído lateral. E a pergunta do Nestor, você acha que isso aí é um ruído ou é uma vibração? O que transmite lá para cima? Eu acho que é um ruído, não é? Eu entendo que é um ruído. Que eu acho que o ruído incomoda muito. A vibração para mim é estrutural, então é o som que reverbera. Eu também acho. Nestor, aqui é 3-0 aqui, tá? Vamos, que acontece muito não é a vibração. A vibração você percebe como vibração. Você sente a movimentação. Mas o que ocorre na maioria dos casos é a transmissão do ruído através da estrutura. É diferente de vibração. É a transmissão do ruído pela estrutura mesmo. Pela via óssea, vamos dizer assim. A não ser que ela seja metálica. Porque ela vibra mesmo. A não ser que seja metálica, porque a própria estrutura vai vibrar. Eu tive um problema uma vez, há 15 anos atrás, ou até um pouquinho mais. Eu tava fazendo jiu-jitsu no meu apartamento. Não deixaram fazer no salão. Não pode fazer no salão. Como não pode fazer? Mas não tem uso. Aí eu fui fazer em casa. Então eu comprei tudo que é borracha. Naquele, sei lá como chama. Aquele tatame. Até hoje tá lá e o cara vinha, foi campeão mundial e pro meio do jiu-jitsu uma categoria o garoto. Super educado, etc. E o cara de cima batia com o cabo da vassoura. Porra, eu tive e aí a gente telefonava e a gente falava, são as crianças brincando. Não colou, né? Porque o impacto do jiu-jitsu, ainda que seja 90%... Hoje o jiu-jitsu desenvolveu muito, que passados 15 anos... tem muita projeção, tem muita coisa do judô que entrou, que não vem ao caso, mas tem quedas, tem pequenas quedas, né? Na época era totalmente chão e o cara ficava batendo lá com o cabo. Essa é uma questão também acústica, né? E aí reverbera, né? Eu estou provocando, não é ruído, né? Então também é delicado. Bom, chegamos ao final de mais um módulo. Convido vocês a retornar para ver a continuação desse papo assim brilhante, tá? E não esqueça, compartilhe, clica no sininho, dá uma curtida e até daqui a pouco.